A quarta-feira começou quente e ensolarada em todo o Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, as temperaturas devem alcançar os 34 graus hoje. Veja agora como fica a previsão nesta quinta em todo o estado. Nesta quinta-feira haverá sol entre nuvens na parte norte do Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva à tarde e à noite na metade sul do estado, devido à chegada de uma frente fria. Poderá chover forte e ventar muito na região. Nos vales e em Costa da Serra, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 19 e 35 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 18 e 36 graus. Em Triunfo, a mínima é de 20 e a máxima de 35. Em Nova Petrópolis, as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Em Capão da Canoa, a mínima é de 20 e a máxima atinge os 36 graus. Quem gosta de cinema de horror não pode perder o lançamento do documentário Horror.doc. O longa faz um panorama da produção dedicada ao cinema fantástico no país e tem como base os depoimentos de realizadores e pesquisadores do gênero. Quem nos traz os detalhes sobre o lançamento e a produção é a Renata Heinz, diretora e roteirista do filme e professora no curso de realização audiovisual aqui da Unicinos. Olá, professora, seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Tudo bem. Professora, como é que surgiu a ideia, então, de dar vida a essa produção? A gente foi convidado em 2009 a registrar o Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que já acontece há alguns anos. E o que acabou acontecendo é que a gente se interessou, apesar de não saber muito a respeito do assunto, a gente acabou se interessando pelo assunto e indo mais, buscando mais fontes, assim. A gente acabou fazendo contato com alguns diretores naquele momento mesmo, mas depois a gente continuou, por isso a gente levou tanto tempo também para... Fantaspoa é um prato cheio para isso, né? É. Tem diretores de todos os lados. Aí. Exatamente. Coisa que a gente não ia conseguir sem verba, sem ter participado de edital nenhum, né? Então a gente acabou trabalhando, fazendo os contatos e gravando quando eles vinham para cá. Bacana. Professora, antes da gente, então, saber um pouquinho mais dessa produção, a gente vai conferir o trailer que a gente separou, então, do filme. Vamos dar uma olhada. As leis do sobrenatural proíbem que se aceite dinheiro quando há presságio de morte. Que cigana quer dizer isso? E mesmo assim, tem cenas do filme que me mete medo. E a produção vai crescendo, começando pelo Mojica, aí outros cineastas vão aderindo. Tem um pico no final dos anos 70 e depois cai. A produção atual ela é bem tímida, mas é muito mais intensa do que há 5 anos atrás, por exemplo. Ele pode ser ruim, mas ele não pode ser chato. Porque com esses recursos que a gente tem, a gente faz tudo muito caseiro e tal, não há... Eu pelo menos penso que não tem como tu fazer uma coisa séria. Mesmo que tu comece fazendo sério, tu acaba vendo que o pessoal vai rir de qualquer jeito. Existe essa tendência de carnavalizar tudo. Acho que é uma coisa típica do brasileiro. Eu não vejo mal algum nisso. Falando, cara, eu vi seu filme demais! Pô, que bom. Cara, demais! Olha, eu levei uma semana pra alugar, cara. Tá muito difícil, tem uma fila lá na locadora. Mas, ó, consegui alugar, já gravei e tô gravando pra todo mundo. Cara, você tá pirateando meu filme? Tô sim! Legal, a gente estava curtindo aqui nos bastidores. A boneca é um elemento constante, né? No filme de terror. Não, boneca e palhaço, né? São coisas que têm referência assim, infantil, que são fofas, mas dependendo do contexto são muito assustadoras. E por que fazer um trailer nesse formato? Eu acho que como a gente pegou vários assuntos a respeito do cenário, a gente pegou algumas partes mais históricas também, a gente resolveu botar também um pouco da graça do horror. Então a gente acabou botando esse humor que transparece o tempo todo. Funciona super bem. Professora, como é que foi conta um pouquinho mais sobre o processo de pesquisa e de entrevistas para a produção do filme. Já comentaste sobre Fantaspoa, queria que contasse um pouquinho mais. Isso. A gente começou pelo Fantaspoa, então, fazendo o registro do Fantaspoa, e depois a gente tinha uma pauta que a gente criou na hora, assim. O documentário tem disso, né? A gente criou no dia seguinte, assim, já começou a fazer os contatos. E depois disso, a gente continuou a pesquisa, a gente fez contato com a Laura Canepa, que inclusive está no trailer, e foi professora da Unicinos também.
E ela nos ajudou bastante, trazendo fontes. Até o trabalho dela, o doutorado dela é sobre o cinema de horror no Brasil, então ela foi, eu acho, nossa linha... Peça fundamental. Exatamente, ela está no documentário inteiro, assim. E, professora, a gente pode dizer que está havendo uma crescente desse gênero aqui no nosso país, de explorar mais esse tipo de tema? Com certeza. Se for pensar bem, assim, o cinema de horror já começou a acontecer, tem na década de 30, 40, aí nos anos 60, assim, Mojica, então estava no auge, né? Mas eu acho que o período mais crescente, assim, foi nos anos 70 na Boca do Lixo. A Boca do Lixo tem aquela questão que eles tinham a pornô chanchada, mas tinha muitos filmes que eram de suspense, tinham um caráter mais do thriller psicológico. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tem diretores que muita gente não sabe e que fizeram filme de horror. Walter Hugo Cury, que é super bem conceituado, fez filme de horror e ninguém sabe disso. Quer dizer, pelo menos ninguém chama de horror. O primeiro cara que teve a cara de pau de chamar o seu próprio filme de filme de horror, eu acho que foi o Mojica. E, enfim, deu muito certo, né? E como é que foi trabalhar com esse gênero, professor? Já conhecia? Já era fã do gênero ou não? Não. Assim, como qualquer adolescente dos anos 80 e 90, eu via aqueles filmes de sessão da tarde, cine trash. Com Mojica, inclusive. Exatamente. Lobisomem Americano em Londres. Essa linha assim, de filme que eu assistia. Mas nunca fui fã do gênero. Nunca. O que acabou acontecendo é que, com o documentário, com esse registro do Fantaspoa, eu fiquei interessada no assunto e acabei aprofundando mais. Até porque o Fantaspoa tem uma variedade imensa de filmes e de qualidade incrível. Exatamente, exatamente. A produção aumentou muito, né? É o que tu estava perguntando antes. A cada ano a participação é cada vez maior, né? Exatamente. E tem outra questão também agora com o digital, né? O digital acabou facilitando muito a produção de filme de horror, assim. Apesar de não ter... A gente aceita muito melhor os filmes que vêm de fora de horror do que os filmes daqui. Aqui a gente acaba rindo de coisas que a gente não riria num filme, sei lá, americano. Então tem essa política assim de ser trash o filme de horror, e nem sempre é trash. E, professora, amanhã vai ser lançado então o Horror.doc, é isso? Em Porto Alegre, como a gente comentou? Isso, amanhã é o lançamento do Horror.doc, mas na sexta-feira tem a abertura do A Vingança dos Filmes B. Isso mesmo que eu ia comentar agora. Bom, quem perder a chance então de assistir a estreia, a professora vai poder conferir também na mostra. Esse filme que a senhora comentou, comenta pra gente um pouquinho sobre ele. Isso. O Horror.doc, ele tá mais ou menos centrado na parte histórica, na parte do cenário, da produção. A gente tem muitos produtores, além dos críticos e pesquisadores. E durante esse documentário, a gente teve uma ideia de fazer um curta. Então, a Cumbuca Filmes decidiu fazer um curta de horror, uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Ficção, exatamente. E ele vai passar no sábado. Então, dentro dessa mostra também, a gente vai ter um curta. E tem mais um destaque aí por aí também, né, professora? É isso aí. Além do Horror.doc, a mostra também tem o Sangue e Goma, que também tem a tua direção, é isso? Isso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Pois é. A gente começou também da mesma maneira, acabou sendo levada a fazer esse filme. Eu não conhecia muito do gênero, tentei buscar algumas coisas do gênero para colocar no filme. A gente está inclusive conferindo as imagens agora. Isso. Se a senhora quiser comentar um pouquinho, professora. Isso. A gente, na verdade, fez uma ação entre amigos, né? A famosa ação entre amigos. E aí a gente chamou um pessoal que trabalhava sempre, Leonardo Machado, Rafaela Cassol. A equipe técnica geralmente é a mesma. A gente enfrenta muitos problemas, porque a gente acaba bancando o próprio filme, fazem 2 diárias. Então é corrido. A gente depende da agenda dos atores também, porque a maioria deles já está trabalhando bastante em outras coisas, então tem que contar com o tempo, com a agenda e sem grana. Então, isso é na Duque, em Porto Alegre? Ali na frente da Praça da Matriz. A gente gravou de madrugada e foi bem divertido até porque a gente pediu apoio e tudo, então os caras da brigada ficavam lá, super animados. Todo mundo tem uma questão do horror, assim. Não, e o horror acaba trazendo as pessoas
mais próximas, assim, eu acho, da produção. Assim, a gente se diverte muito fazendo horror. Porque rola um mistério, né? Uma curiosidade em torno disso. Bom, o Chico tem um serviço, assim, dá para dar para o pessoal? Isso aí, o serviço para a estreia do Horror.doc, dia 22 de novembro, amanhã, e a exibição também do Horror.doc e do Sangue e Goma, que a gente viu agora, nos dias 23 e 24, na Usina do Gasômetro, Sala PF Gastal. Mais informações sobre a programação no site cinemaexmachina.wordpress.com. E para saber mais sobre o trabalho da Kumbuka Filmes, a produtora de conteúdo audiovisual, é só acessar kumbukafilmes.blogspot.com.br. Tá certo. Professora, obrigada pela tua presença e sucesso com as produções. Obrigada. Obrigada. Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao 12h30. Até lá.